Bem-vindo, escovador de bytes, bem-vindo ao Debate Creator. Hoje vocês vão ver que a aula é bem diferente do que vocês estão acostumados. E vocês já estão vendo aqui que a gente está no nosso laboratório de eletrônica aqui, nosso mini laboratório de eletrônica, porque a aula de hoje é organização de computadores e as aulas a partir de agora vão começar a ser bem práticas. E por causa disso eu vou ter que mostrar para vocês alguns dos equipamentos que nós vamos usar aqui durante as nossas futuras aulas de organização de computadores, para que vocês possam, se vocês quiserem fazer as aulas em casa, adquirir esses equipamentos e possam aí acompanhar as aulas de perto, junto comigo. Então vem comigo, que agora eu vou começar a mostrar para você o mínimo que você precisa ter para começar a acompanhar as aulas futuras de laboratório. Então, pessoal, na última aula nós vimos todos os componentes que compõem um personal computer, né, de uma forma extremamente abrangente e muito por cima, né? A gente entendeu quais eram os componentes e uma ideia geral de como eles funcionam. A partir de agora, a gente vai começar a destrinchar cada um desses componentes e vamos começar a ir a fundo neles. Para que a gente possa ir a fundo neles, nós vamos precisar de alguns materiais e a aula de hoje é mostrar esses materiais para vocês, para que vocês possam adquirir, se vocês quiserem, e entender como eles funcionam. O primeiro componente que eu quero mostrar para vocês é esse carinha aqui, que é a protoboard, tá? A protoboard, ela é também conhecida como breadboard ou matriz de contato. É uma placa que tem diversos furinhos, tanto na verticais e horizontais. E esses furos, eles fazem a condução da eletricidade. É uma matriz de fios, na verdade. Aqui dentro tem um monte de fios que se conectam para servir de condutor à eletricidade que passa nos circuitos. Então ela é muito importante para que a gente possa montar circuitos experimentais e usar esses circuitos experimentais sem precisar soldar nada, sem precisar ter placa, nem nada do gênero. Então normalmente o pessoal começa prototipando os circuitos nessas plaquinhas aqui e depois monta um esquema de uma Printed Circuit Board, uma PCB, que vai receber o circuito que normalmente é feito o design dele nessas plaquinhas aqui, a famosíssima protoboard. A principal vantagem dele é dispensar soldagem para você testar. Para que você possa passar energia para essa placa aqui, você pode usar uma fonte comum, né? Usando aqui, normalmente a linha azul a gente chama de terra e a linha vermelha a gente chama de alimentação. Então é por aqui que vai rolar a alimentação. Aqui a gente tem o positivo e o negativo, a linha vermelha é o positivo, a linha azul é o negativo. A gente coloca aqui o common, ground, tem várias maneiras de chamar o positivo e o negativo. Mas para trazer alimentação para essa placa aqui, eu recomendo também essa pequena plaquinha aqui, que a gente chama placa de alimentação para protoboards. Essa plaquinha, o que ela tem aqui? Ela tem uns jumpers aqui que permitem você definir se você quer passar 5 volts ou 3 volts, né? Então você pode configurar, por exemplo, ela vem encaixada aqui assim, a gente encaixa ela aqui na protoboard, né? E aí vocês vão ver que todas essas linhas aqui vão receber o comum, o positivo e o negativo. Todas essas linhas aqui vão receber o positivo e o negativo. E aqui você pode configurar, se você quer, por exemplo, você pode botar essa linha aqui como 5 volts, essa linha aqui como 3.3, por exemplo, configurando nesses jumperzinhos aqui. Ela também permite alimentar a protoboard usando uma fonte 5 volts, então você pode plugar uma fonte 5 volts aqui, né? Ou pode alimentar também por um cabo USB também, que também transmite 5 volts. E nesse botãozinho aqui você liga e desliga, você consegue passar a eletricidade para o seu circuito. Então eu tenho uma montada aqui para mostrar para vocês, né? Vocês verem aqui, se eu apertar o botão aqui, vocês vão ver que vai começar a passar a eletricidade para o circuito. E o circuito vai alimentar a placa, né? E aí a gente pode montar usando a eletricidade que está passando na protoboard. Outro instrumento fundamental para quem quer trabalhar com eletrônica é o multímetro digital. O multímetro digital, ele é uma ferramenta de teste que é muito utilizada para medir 2 ou mais valores elétricos, tá? Principalmente tensão, que é medida em volts, corrente, que é medida em amperes, e resistência, que é medida em ohms. Então, por exemplo, se a gente tem aqui um componente eletrônico que a gente quer medir, por exemplo, se eu pegar aqui um resistor, esses resistores aqui são de 500 ohms. Então a gente pode usar o multímetro digital para medir se um componente eletrônico efetivamente está dando o que ele realmente promete dar. Então aqui, ó, a gente vem aqui nas escalas, né? Aqui, ó, a gente tem várias escalas. A gente sabe que está medindo resistência porque aqui no meu multímetro a gente tem aqui indicando aqui ohms. A gente sabe que ohms é para marcar resistência.
A gente tem aqui 200, 2K, 20K, 200K, 20 milhões. Então aqui, ó, normalmente quando a gente começa a usar o multímetro digital, a gente começa sempre pela escala mais alta, quando a gente não conhece exatamente qual é a medição que a gente está esperando. Nesse caso aqui a gente já poderia ir direto para o 2K, porque a gente sabe que são 500 ohms. Mas quando a gente não sabe a resistência, a gente simplesmente coloca na escala mais alta e mede. Aí vocês vão ver, ó, tá vendo ali que deu um número menos 000? Essa escala tá muito alta. Então a gente vai baixando a escala até conseguir medir. Também, ó, já tá 0,00.5, a gente já desceu uma escala, já começou a ter uma medição. Mas essa medição ainda tá muito alta, então a gente desce mais uma escala. Agora a gente tá em 20K. Então vamos medir de novo. Ó, 0,54. Agora se a gente for para de 2K, vocês vão ver que a gente vai chegar na medição correta. Ó lá, 546 de resistência. Então tá dentro lá do limite do componente, então tá tudo bem. Então na verdade isso aqui tá oferecendo uma resistência, esses resistores estão oferecendo uma resistência de 546 ohms. E é assim que a gente mede resistência usando o multímetro. Mas o que é essa tal de resistência? Para vocês entenderem o que é resistência, eu vou fazer um desenho aqui rapidamente do que é uma corrente elétrica, tá? Uma corrente elétrica é um movimento de elétrons dentro de um meio condutor. Então, por exemplo, se eu tenho uma bateria aqui, eu vou representar essa bateria com dois polos mais e menos, a corrente elétrica nada mais é que a eletricidade se movendo dentro de um condutor elétrico em um determinado sentido. Quando a gente está falando de corrente alternada, AC, esses elétrons eles ficam indo e voltando. E essa é a corrente que a gente tem nas tomadas. Já se a gente está falando de DC, que seria corrente contínua, né? Na corrente contínua, o movimento dos elétrons é sempre em uma direção. Então, a eletricidade ela sempre vai de onde tem maior potencial elétrico para onde tem o menor potencial elétrico. Então, na corrente contínua, que é a das pilhas e baterias, os elétrons sempre saem daqui para cá. Na corrente alternada, os elétrons eles ficam indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E o que é resistência, afinal de contas? A resistência, quando você quer alterar esse movimento elétrico oferecendo maior resistência, ou seja, aumentando a capacidade do corpo de se opor à passagem da corrente elétrica, fazer a corrente elétrica passar mais devagar, você coloca uma resistência aqui. Então o que acontece? Isso aqui está vindo numa determinada velocidade, quando ele passa pela resistência ele baixa a velocidade e aí ele volta a velocidade. Então a resistência é a capacidade que um corpo tem de resistir a esse movimento da eletricidade, fazendo como se ela se movimentasse mais lentamente. É como se você tivesse um tubo grande e aí de repente você reduzisse o tamanho do tubo para passar menos quantidade. Imagina que a eletricidade fosse um líquido, por exemplo, uma água, né, passando por um tubo. Quando você aumenta a resistência, você diminui para passar menos água por esse tubo. Outra coisa importante a se falar sobre a resistência é que a gente mede resistência de um circuito com o circuito desligado. Ou seja, se você for medir uma resistência de um circuito como esse, você não deve medir com corrente passando. Você deve desligar o circuito e aí sim você mede a resistência. Então, por exemplo, se eu medir a resistência desse resistor aqui, ó, tá até difícil de chegar nele. Tá bem difícil de chegar nele com essas pontas de prova. Isso aqui é uma ponta de prova, tá, galera? Quando o pessoal fala ponta de prova, são essas pontinhas que você usa para fazer a medição.
Ó, eu tô numa escala de 200K e a leitura não tá boa. Vamos subir para 2K. Para medir resistor não tem polaridade, tá? Então aqui, ó, a gente chegou a 980 ohms, ou seja, isso aqui é um resistor de aproximadamente 1K. Como a gente está na escala de 2K, a gente sabe que é quase 1K que está dando esse cara. Outra coisa que nós podemos usar o nosso multímetro para medir é a tensão. E o que é a tensão? A tensão é a força que é aplicada nos elétrons para que eles se movam. Ela mede a diferença do potencial elétrico do polo positivo para o polo negativo. Então, se a gente voltar aqui no nosso desenho, o que a gente tem aqui em matéria de tensão? Por exemplo, se a gente pegar aqui uma corrente contínua da pilha, existe uma força, qualquer coisa que se mova na física, se move porque é aplicada uma força nessas coisas. Então, quando o elétron faz esse movimento daqui para cá, uma força é aplicada nesses elétrons para que eles se movam em uma determinada velocidade, de uma determinada forma. A pilha, como eu já falei para vocês, é corrente contínua. E essa aqui é a nossa famosa pilha comum, que a gente usa aí em controle remoto, nos aparelhos eletrônicos, né? Então nós vamos medir essa pilha aqui. Normalmente uma pilha, ela vem na especificação dela, qual é a tensão dela. Normalmente a tensão de uma pilha é 1.5 volts, aqui ó, tá vendo aqui a marcação, a 1.5 volts. Então como é que a gente faz? A corrente contínua a gente mede aqui ó, nesse Vzinho com os pontinhos. Então aqui de novo a gente tem escalas, 200 milivolts, 2 volts, 20 volts, 200 volts, 600 volts. Então como a gente sabe que é 1.5, vamos botar aqui na escala 2 direto, a gente não precisa ficar andando, porque a gente já sabe que uma pilha é 1.5. E a medição de tensão ela tem polaridade, tá? O que é ter polaridade? Significa que importa o lado ao qual você mede. Então, para a gente ter uma medição verdadeira, a gente vai colocar aqui a ponta de prova vermelha. A gente vai colocar aqui a ponta de prova vermelha no positivo e a ponta de prova preta no negativo. Então vamos botar aqui assim e vamos ver qual é a medição que está dando. 1.5, essa pilha tá boa, tá vendo? Aos poucos ela vai descarregar, se ela tivesse descarregada ela não daria esse 1.5, mas como ela está dando exatamente 1.5, a gente vê que essa pilha aqui está carregada, está com carga. Nisso aqui eu estou medindo corrente contínua, tá pessoal? Para você medir corrente alternada, que é o da tomada, a gente usa outra escala, que é essa escala aqui, ó. Vocês podem ver que a escala da corrente alternada ela só tem 200 e 600. E o que eu recomendo para você? Se você não sabe a tomada que você está medindo, sempre joga na escala do 600, tá? Por quê? Porque se você botar na escala do 200 e você estiver medindo uma tomada de 220, por exemplo, você pode queimar o seu multímetro se ele não for um bom multímetro, não for um multímetro protegido nem nada do gênero. Então, para exemplificar aqui, eu vou pegar uma tomada e a gente vai medir a tomada para ver se é 127, que é o famoso 110, ou se é o 220. Então aqui nós temos uma tomada funcionando, uma tomada energizada. Então eu vou colocar cada ponto de prova em cada ponta dessa tomada. Olha lá, 121, ou seja, essa tomada aqui é uma tomada 110. Se eu inverter, vocês vão ver que não tem diferença, porque na tomada, a tomada não tem polaridade, tá? Então, a gente conseguiu uma leitura um pouco doida aqui, mas tá lá, ó, mesma medição. Não importa na tomada se... Na pilha também não. Qual é a diferença se você medir a pilha errado? Se você botar aqui o contato, o positivo no negativo e vice-versa. Então vamos pegar aqui, vocês vão ver que o número vai dar exatamente a mesma medição, tá? Espera aí que eu tenho que voltar a escala. Voltar para a corrente contínua. A única diferença que vocês vão ver é que o número, em vez de dar positivo, deu negativo. Por quê? Porque você está medindo ao avesso. Então você está medindo na ordem errada. Você está medindo a forma como os elétrons se movem aqui
na corrente elétrica, você está medindo ao avesso. Então por isso que ele dá negativo, para dizer que você precisa inverter a ordem, para dizer que você está medindo na ordem errada. E essa é a medição da famosíssima tensão, que é medida em volts. Tensão, como eu já mostrei para vocês, é medido com o circuito ligado. Então o circuito tem que estar energizado para que você possa medir a tensão. Até porque se o circuito não estiver ligado, não tem corrente elétrica, consequentemente você não tem como ver a diferença, né? O que isso significa? Significa que a diferença de potencial elétrico desse polo para esse polo, no caso da pilha, é 1,5 volts. Ou seja, a força que é aplicada nesse polo para mover as coisas para esse polo é de 1,5 volts. Então é isso, pessoal. Passou muito rápido a nossa aula de hoje, né? A gente mal conseguiu ver todos os aparelhos, mas agora você já conhece pelo menos a protoboard e o multímetro para as medições mais importantes que nós usamos no mundo da eletrônica. E na próxima aula nós vamos falar sobre esse careta aqui, ó, que não deu tempo de falar hoje, que é o osciloscópio digital, que é outra ferramenta que você também vai precisar ter no seu mini laboratório de eletrônica. E eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham aprendido a usar uma protoboard, a usar um multímetro digital na eletrônica. E muito em breve nós vamos continuar com nossas aulas de laboratório, mostrando todos os componentes do computador assim, ó, na prática. Então, galera, não esqueça de dar o like, não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amiguinhos que pretendem se tornar programadores, talvez até cientistas da computação. Um beijo e nunca se esqueça, acima de tudo, seja feliz. Se você gostou do que assistiu no canal hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eu preciso de você para continuar criando conteúdo dessa qualidade. E nunca se esqueça, seja feliz.